No ar, o Resenha Tricolor número 184. Cara, eu não sei se a torcida do São Paulo pede mais a volta do Caleri ou bandana na bancada do Resenha. Caraca, seja bem-vindo, bandana. Olha, saiu. Pelo menos vim num momento bom, o que é raro. A gente já sabe que é raro no São Paulo. Olha, eu vou te falar que esse ano acho que ninguém vem em momento bom. É verdade, né? Acho que eu sou o único mesmo. Eu vi tirando falando, seu pai, né? Queria que você falasse uma coisa boa do São Paulo. Temos coisas boas pra falar. A gente ganhou do Inter, que não é parâmetro pra ninguém. E a gente segurou o Diniz e o Raí. Estamos classificados. Vamos para Libertadores, fase de grupos dessa vez. Que eu acho que é muito importante. Muito importante. Rodrigo Junqueira. Tamo aí. A verdade é que, ufa, acabou o ano. Boa sorte. Daniel Campos. É esse mesmo. Olha, alívio, né? Alívio. Acabou o campeonato, acabou a CCXP, acabou tudo que me deixava exausto. Chorinho produção. Chorinho deu sorte, a gente tem que manter o Chorinho de novo. Muita sorte. Bom, os assuntos da semana: vitória e classificação direta para as fases de grupos da Libertadores. O trem-bala de Cotia no último jogo contra o CSA, na despedida. O Fica Diniz, o Fica Raí, a régua baixa, a régua alta, sei lá. Nosso convidado, o mais aclamado. Olha, Bandana, vou te falar, a gente bloqueou comentário de tanto que a galera pedia você. Olha só, já pode soltar. Então, já tá valendo, né? O que eu acho curioso, é bem legal isso, né? O Fica Diniz e o Fica Raí foi decidido em um jogo. Olha, essas coisas me dão muito medo de planejamento, né? Hoje um cara falou no Twitter, você imagina o Diniz campeão? A questão não é imaginar. Imaginar, você consegue imaginar o Diniz campeão. Eu não imagino o Leco campeão, então, imagino o Diniz. Mas assim, você consegue imaginar consigo. Agora, é o mais provável, é a coisa mais provável, porque quando você vai fazer um planejamento, você tem que pensar no resultado mais provável. Você não tem que pensar, né? O São Paulo tem... Se Lua passar em Júpiter, vai ser campeão. O Dani falou da CCXP, é tipo o cara chegar e falar assim, não, vamos fazer aqui o evento, que certeza que Chris Evans e o Robert Downey Jr. vão vir. Não faz essas apostas. São Paulo planeja as coisas assim. Vamos trazer o Daniel Alves que a gente arruma um investidor. Tá. Vamos trazer um técnico que não funciona em lugar nenhum, porque aqui ele vai funcionar. Aqui com esse ambiente favorável, né? Então assim, o São Paulo vai com aquela de que menos com menos dá mais, é só na matemática que dá mais, né? E até hoje não entendo muito bem por quê. Exatamente. Mas menos com menos dá mais na matemática. A gente falou isso. Crise, você tá em crise, você pega um técnico que não tem amostragem nenhuma, e aí você tem uma série de técnicos melhores. E aí aconteceu com o Diniz, na minha opinião, o efeito Jardine. Porque o Jardine, quando a gente demitiu o Cuca, colocou o Jardine. O Jardine é a esperança de muita gente. E assim, eu que fui contra a demissão do Cuca, tinha muita esperança no Jardine, porque o Jardine joga um futebol propositivo, que é bonito de ver. Me agrada mais o futebol propositivo do que o reativo. Mas o reativo é bom quando você tem um time desorganizado. Sim. Funciona, você te leva muito longe. Bausa defende bem, por exemplo. Bausa e Aguirre são... a gente tinha sangue nos olhos, a gente jogava classe. Fechar a casinha. Desesperador, Só que o que aconteceu? A gente colocou o cara numa bomba de 5 jogos e falou, não, a gente 5 jogos não vai contar. Pra torcida conta. Claro. Pra torcida o cara vai contou contra o CSA. Né? O roteiro parece o mesmo com o Jardine, né? O Jardine é no final do ano. A questão... Pra torcida não conta, né? A gente viu o Expressinho indo bem, e daí já começa um monte de coisa. Jogo Paulista com o Expressinho, não é? Daí você lembra, a gente foi pra Sorocaba contra o São Bento. Sim. Dorival Júnior era o treinador, ele colocou um time bem nessa linha. Sim, tipo, tomou um pau no primeiro jogo. Tomou um pau, perdeu no primeiro jogo. Planejamento merda, É pior isso. Mas, cara, foi um jogo. Já desistiu de tudo. Não, e esse caso é pior, porque o Diniz, tanto técnico que a gente confunde, né? O Dorival... 18 nos últimos 9 anos, se não me engano. A gente tava falando em off aqui, eu não sou muito fã do Dorival. Eu sou hater do Dorival. Eu falei pra ela. Porque o Dani chegou mais atrasado. Ele acabou de entregar aqui quem que chegou por último. O Caio falou que você é hater. Eu não gosto do Dorival, mas eu acho o trabalho que ele fez aqui bom.
Gostar ou não gostar é muito irrelevante. O trabalho dele foi bom, ele não foi atendido nas peças, e o que mais me incomodou foi, ele chegou, perdeu do São Bento e falou, não muda nada, a gente vai manter esse planejamento. Qual que era o planejamento dele? Dar condicionamento físico e técnico para o time base. Isso eu defendo. Para mim, o começo do Paulista, a gente tem que colocar garotos pra gente testar os garotos, pra ver quem tem condição. Né? Não jogar tudo nas costas da molecada. Eu acho que o erro tá aí, é isso. É mesclar. Tipo um Hernanes que demora mais, segura o cara. Agora, sei lá... Segura um Pablo que voltou de contusão e não conseguiu se recuperar. Agora o Reinaldo, que é melhor fisicamente, porra, vai mesclando. O Thiago Volpe. Isso. Mas é isso. É não encarar o Paulista... a fase inicial como se fosse final. Não, e como se fosse final. Porque daí você vai enfrentar o Talheres e teu time tá arrebentado. A gente trouxe o Hernanes estava com tava com a musculatura dele descompassada. Sim. E aí, pô, os caras chegaram e falaram, olha, a musculatura tá descompassada. O que a gente vai fazer? Vamos levar ele pra Orlando. Oi? Pois é. Pra jogar a Florida Cup. Em vez Tá de fechar e arrumar. Tá de sacanagem. Entendeu? Que não é parâmetro pra ninguém. A Florida Cup, ganhar a Florida Cup resolveria o problema do São Paulo? A gente ganhou o ano com o Rogério Ceni e o Rogério não chegou, mal chegou no Brasileiro. Chegou no primeiro clássico fora, né? Eu odeio a Florida Cup porque ela gerou fãs do Sidão. A Florida Cup, ela tem um efeito tão negativo que ela gerou defensor do Sidão porque ele pegou um pênalti. Ele sempre foi um goleiro ruim, mas a Florida Cup gerou, falou assim, não, Sidão, temos um título no ano. A galera tá com sede. Teve um título acho que vai precisar de mais uma, produção. E a galera pegou carinho pelo cara no pênalti defendido, né? Isso realmente é preocupante. Isso foi, e pior, colocou que aí o Rogério sofreu o mesmo problema que sofreu o Aguirre. O Aguirre conseguiu a liderança do campeonato. O Rogério ganhou uma Florida Cup. Tua expectativa vai lá pra cima. Claro. Aí você não tá mais vendo se seu elenco é limitado, você não tem time pra disputar. Quando começou o Brasileiro que o Aguirre assumiu lá, porque no São Paulo é assim, sempre alguém assume no meio do caminho, com o planejamento do técnico anterior, que normalmente pensa o oposto do que o São Paulo, ele gosta de assim, é aqui, é aqui. Tá tudo é aqui, errado tá tudo errado lá, exato. E você vê que o São Paulo ele se torna refém dele mesmo quando a gente se coloca em situações ruins que a gente não pode nem testar o time. A gente não pode nem pôr a molecada pra jogar muita coisa, porque é sempre assim, a gente tem que se classificar no, por exemplo, no Paulista. No último lugar que vai jogar e não sei o que. Qual foi o campeonato que a gente entrou em nono? O último. E eram 8 que classificavam. A gente só não classificou, palhaçada, a gente classificou pior que um time que não classificou. A gente tinha menos pontos. Na classificação geral, a gente... Acho que era Ponte, não era? Não ou era Ponte ou Lituano. Mas a gente ficou em nono no geral. Entendeu? Um ponto a menos que os caras. Que estava em terceiro do grupo e não passou. Exato. Então são situações dessas que você fica refém de você mas mesmo, você não pode testar nada. Você tá falando essa história de ser refém de você mesmo, eu queria jogar uma discussão aqui na mesa para vocês, que é sobre a permanência do Diniz e a permanência do Raí. Eu vou explicar meu raciocínio e vou fazer a pergunta. Eu acho que o Raí fez um trabalho ruim. Eu gosto muito do Raí. O Raí é meu maior ídolo. Porra, mais do que o Rogério pra mim, porque eu cresci vendo o Raí jogar. Então eu estou tirando a pessoa Raí, estou falando o dirigente Raí. Acho que a gente gastou errado, acho que a gente teve má gestão de vestiário, acho que a gente cometeu uma série de erros que o cara que eu quero na frente do futebol não deveria cometer. Dado isso, começa a vazar na imprensa que vai ficar no lugar do Raí o tal do Belmonte, que é o diretor social, que eu até ia falar, você sempre fala da separação do social do futebol, aí os caras querem pegar o diretor do social e colocar no futebol. O cara do dança de salão, né? Aí você fala assim, no São Paulo você acha que não pode piorar? Pode. Eles mesmos começam a desenhar um cenário pior do que o que tá acontecendo, aí você fala assim, puta, quer saber? Deixa o Raí. Deixa como tá. Só que, cara, aí você fala em continuismo, porque beleza, você fala, olha, um trabalho deve ter uma continuidade, só que um trabalho bom deve ter uma continuidade. O ruim você mexe, né? Que cacifa o Diniz a continuar no São Paulo? Nada. O jogo contra o Inter. Cacifa, o jogo contra o Inter. O que chancela o Diniz que ele não pra tava ser contratado. Exatamente. Você fica pensando. E aí, não, vamos contratar o Diniz, porque o Diniz tem a cara do São Paulo.
disse o Raí. Aí eu fiquei pensando, qual é a cara do São Paulo? 34% de aproveitamento? Aí ele fala assim, o Aguirre, estamos contratando o Aguirre porque é a cara do São Paulo. Aí a gente demitiu o Aguirre, que é um técnico reativo, e contratamos um técnico propositivo, que é exatamente o oposto. E eu pergunto, São Paulo é propositivo ou ele é reativo? Pro Raí, não estou nem perguntando pro torcedor. Sim. Porque ele falou as duas coisas. E quando o Raí fala, ele vai ficar, eu fico com o pé atrás. Coisa que nunca foi na carreira. O Raí, quando prometeu que voltaria pro São Paulo, voltou. O Raí, quando prometia que ia jogar para ganhar um título importante em cima do rival, com uma partida só no Paulista, o Raí cumpria essas promessas. Eu até falo, galera, eu não duvido da idoneidade do Raí. Nunca. Zero, a gente tem... E assim, mas jornalista precisa duvidar sempre. Beleza, eu fui atrás, por incrível que pareça, eu fui atrás de pessoas que conhecem o trabalho do Raí fora do São Paulo. Por quê? Porque você tem que fazer isso. Claro. Você tem que fazer isso. E tudo aponta o contrário. O Raí ganha mais dinheiro fora de São Paulo, se não tivesse no São Paulo, Sem dúvida. do que estando no São Paulo. Não Mas tem então por menor que ele fica no São Paulo? Porque o próprio Raí tem medo do que pode vir se ele sair. O cara entende a fragilidade que é o Lex escolher em ano de eleição um cara para se fortalecer e para ter um pouco de paz interna no clube. Um cara, vamos pegar o Pinotti. Quando vai dar uma declaração, com todo respeito ao Pinotti, a pessoa, Pinotti é muita gente boa, mas cara, um diretor de futebol de um clube de São Paulo que foi campeão do mundo, então tá no mesmo patamar de Real Madrid, de Barcelona. Você consegue imaginar o técnico do Barcelona, o cara fala assim, mas você é diretor de futebol, qual é a sua experiência? Eu joguei no primário, no colégio, no campeonato. Você tá de Caraca, brincadeira. então assim, não é eu estudei, eu me preparei, não, eu joguei bola com todo. E aí ele fala, não, São Paulo vende muito bem, como se isso fosse bom. Perceba que a gente está completamente desassociado. São Paulo está desassociado da realidade. Quando o Aguirre foi demitido, o Raí falou, estamos procurando um fato novo para chegar na Libertadores. Aí foram perguntar pro Jardine, não, como a gente já está na pré-Libertadores, eu vou colocar meus conceitos aqui. Então o diretor de futebol não falou com o técnico. Que beleza. E a mensagem que você passa? O Nenê não gostou do Aguirre. A gente demitiu o Aguirre. Aí chega um técnico que nunca dirigiu uma equipe grande, só a base. Qual que é a mensagem que o cara pega no ar? O Nenê vai ser titular, cara. Claro. Entendeu? Como é que você vai te colocar o Nenê no banco? Então assim, o Jardine... Eu fico... Já começa... Ele colocou todos os conceitos dele que ele usou na base no chão para fazer o completamente oposto e óbvio que não ia dar certo. Abriu mão de tudo. Abriu mão da forma que ele sabe trabalhar. E de novo, nós fizemos o que o Cruzeiro fez, que eu sei que você vai pegar aquele gancho, o Cruzeiro fez com... o Thiago Neves era o cara que dirigia o Cruzeiro. Então, vamos deixar um jogador definir se o técnico deve ficar ou não. O Nenê definiu que o Aguirre não devia ficar e o Daniel Alves escolheu, não só o Daniel Alves, tá, gente? Eu vou falar do Daniel Alves, não é uma crítica, mas o Daniel Alves tem um peso tão grande e o São Paulo é tão pequeno na sua capacidade administrativa que um jogador dessa grandeza engole o São Paulo. Sim. Não é culpa do Daniel Alves, Chancelou, a culpa é do São Paulo. Então o Daniel Alves falou, tal técnico, o São Paulo foi e contratou o cara. Na hora, no momento, no segundo. Você não faz isso. Claro. O cara ia ter um dia de treino e ia pegar o Flamengo. Virou refém do Daniel Alves. Exatamente. Nunca mais ele vai tirar o Daniel Alves. E aí tem uma outra questão. Porque assim, o grupo gosta do cara, então vamos manter o cara. Mesmo que o trabalho dele não tenha sido nada demais. E que a gente tenha tomado 2 goleadas contra o Palmeiras 3-0 e contra o Grêmio 3-0. Sem não ter tomado 3 gols em nenhum jogo no ano. E o Grêmio desinteressado. Total, Um Grêmio que estava desinteressado da partida, que não estava nem aí pro rolê todo, meteu 3-0 na gente, sem fazer esforço. E aí a gente pega esse cara e fala, será que esse cara vai dar certo? Pode ser que sim, é possível. Pode ser que com o tempo, mas assim... Me dá um pouco de temor quando você tem um cara que trabalhou num clube, você não vai jogar o regional, tá? Porque a gente sabe que o seu trabalho demora tempo, demora. O futebol propositivo demora muito tempo para você colocar ele, para você implementar. Prática. Beleza. Ele teve esse tempo, o técnico ficou lá, foi jogar o regional com a base e ganhou. Já começa, já colocou uma pressãozinha ali. Aí ele não consegue funcionar com o time. Esse cara que foi campeão com a base assume e ganha 2 títulos inéditos pro clube. O São Paulo foi atrás desse cara? Não, o Corinthians foi atrás desse cara. E o São Paulo foi atrás do cara que não conseguiu fazer esse time jogar. Por quê? Porque o Daniel Alves acha que é uma boa ideia. E o Volpi falou, o melhor treinador que eu tive na vida. Eu vi a lista de treinadores que o Hélio Volpi dos teve. Anjos. Não, e eu vi a lista. Cara,
É muito ele pode falar isso. régua baixa. Ele pode falar um isso. dos que pode. Ele pode falar isso. E de novo, E não significa que isso é bom, né? Não. Só assim, puta, que pena, Volpe, você só teve treinador merda. É. Sua régua é bastante exatamente. baixa. Que é a Fico triste por realidade você. é essa, né? E antes que alguém fale, Thiago Volpe, isso foi uma informação do Edu Afonso. Acabou o treino, ele fica 1 hora a mais. Todos os dias ele fica 1 hora a mais. Ele chega pra galera e fala, olha, eu quero fazer alguma coisa. Ele pega uma orientação Sim. e ele faz, vou trabalhar perna, não, vou trabalhar reflexo, vou trabalhar todos os dias 1 hora a mais. O cara é muito dedicado, muito. Então assim, nenhum problema ele falar, a galera falou, teve uma pessoa que ficou contra, falou, você gosta do Volpe, então agora você tá com o Diniz? Não, gente, vestiu a camisa do São Paulo, eu tô. Eu vou torcer pro cara. Eu acho pouco provável que dê certo. Eu duvido muito que ele fique muito tempo no São Paulo, infelizmente. Também. Acho que, a menos que as coisas aconteçam de jeito muito bom, acho que o Daniel Alves é uma coisa muito positiva no São Paulo. Acho que ele tem como render Sim, muito mais. sim. Precisa do time Mas organizado. precisa ser uma coisa, precisa ter uma gestão mais clara para essa turma. E né? precisava Acho de um que- técnico melhor. Eu fiquei imaginando o Não, Volpe sem sendo dúvida. treinado pelo Osório, sendo treinado pelo Ramires, sendo treinado por um Sampaoli, Pelo Jesus. por um Jesus. E Dani, a Tem gente vários, né? já Tem- sai, além disso tudo que o Bandana acabou de falar, a gente já sai atrás de pelo menos uns 6, 7 times que, se o Flamengo tiver, a gente estava falando aqui nos bastidores, se o Flamengo ficar com o Jorge Jesus, o Sampaoli indo pro porco, o Corinthians com um bom Thiago técnico, Nunes. com o Thiago Nunes, Grêmio o Renato com o Renato Gaúcho, Gaúcho. a gente já sai, mesmo com essa continuidade, atrás desses todos, você concorda? O Atlético pode fechar com o Ramires e o Santos. E o muito Inter com o difícil Cudê, Osório. o E o Inter com o Cudê. Cudê. É muita coisa. Cara, o fim de temporada, ele tá... Acho que a gente apanhou tanto esse ano. Sabe quando você tá meio anestesiado? Sim. Né? Você não consegue nem se indignar mais. Até o Hudson falou que foi o pior ano da vida dele. E olha que E o ano não- dele foi melhor que o nosso. Não tenho dúvida, porque pelo menos ele ganhou pra E isso. muito dinheiro. Né? E o que a gente gastou de dinheiro, Casou todo bem. mundo somado, o Hudson ganhou pra ter o pior ano da vida. Mas Todo mundo, você tá falando da galera que tá assistindo também. também. Não, Todo vocês mundo- todo mundo é vocês todo três mundo. aqui já deu, né? Eu fiquei pensando, caraca, esses caras estão ganhando bem. Não, CCXP não, tá não. pagando uma grana. Ele tá em outro patamar. Todo mundo que tá na resenha, inclusive quem tá assistindo. Mas, cara, eu torci muito pra não efetivação do Diniz. Eu tava aguardando segunda-feira uma carta de agradecimento e eu falei assim, cara, agora nós vamos fazer direito. Esse era meu sonho. Quando o sonho não veio, e eu acho que ele veio bem tumultuado, né? Quando você pega o cara do salão de festas, que é conhecido pelo maravilhoso projeto da NBB, né? Você fala, cara, vamos lá, a NBB é desse tamanho, com todo respeito. São Paulo comprou a vaga. Isso. É. É o Não puta deu projeto. certo, Eu não deu compro certo. pronto. Eu comprei. Não consegui classificar, não, então eu vou lá e compro. Beleza, opa, que gestão boa. Aí deu certo. Olha. Aí deu Mas certo. eu gosto muito que vendem isso como um puta projeto estruturado de anos. Foi assim, o projeto começou ano passado, não conseguiu o objetivo, foi lá e comprou uma franquia. Foi esse o projeto. Entenda a complexidade do projeto antes de elogiar o cara. né? Tipo, vender grama não vai fazer de você um baita presidente, né? Exato. Tô falando do Júlio Casares, tá assim, se você não percebeu. E daí você fala, cara, então vamos que. Eu não sei se. Eu não acho que a gestão de São Paulo tem QI suficiente para ser maquiavélico a ponto de plantar Belmonte para segurar raiz. Eu acho que é muito amador mesmo. Eu acho que é o amadorismo. E daí você vê uma rejeição bizarra, você fala assim, puta, será? Cara, não era plantado, era fato. Isso é uma Era informação fato, que eu tô dando. né? Era fato. Fato. Seria o Belmonte. Seria o é um Belmonte. fato, Então, não é Chegaram plantado. a pensar em colocar Raí Belmonte. É. Pra quê? Aí eu fico pensando Inácio! Aí eu fico Aberração! Nossa, Inácio Barreto bizarro. no futebol. Inácio Bizarro. Barreto não dá pra nada. Eu não tenho condição de nada. Aí eu fico pensando assim, por que então não chegaram pro Diniz? Diniz, você tem um talento, nós vamos deixar você de coordenador aqui, de fazer essa transição para a base, vamos procurar um técnico propositivo, então você vai cuidar um pouco da base, não necessariamente como técnico, a menos que você queira, mas fazer essa transição, você vai estar perto dos jogadores, você vai trazer tudo que os jogadores gostam, Não, mas- essa conversa e tal. Eu adoraria esse cenário, porque a gente perdeu o Na Mancini. função do Mancini. Aliás, uma coisinha importante falar do Mancini, tá? Porque muita gente vai falar assim, o Mancini, tá Mas certo ele é o Diniz ele, pra fazer ele isso. se sentiu traído lá quando o São Paulo tinha anunciado que ele seria o técnico e depois o Diniz foi o técnico. Vou falar do Mancini. O Mancini era coordenador de futebol.
A obrigação dele, para ele sair com a cabeça erguida e detonando o São Paulo, era ele ter engolido o orgulho, que eu não vejo motivo para ele ter tanto orgulho assim. Ele tem engolido o orgulho e falado, Diniz, vou ajudar você nesse jogo e depois vou me desligar, porque não concordo com umas coisas são. Agora, ele se desligar no dia, porque ele ficou sentido, ele não fez o trabalho dele direito. Primeiro que a promessa é que ele não queria ser técnico. Técnicos, né? Nós tivemos 3 técnicos num dia. Era de manhã era o Cuca, de tarde era o Mancini, de noite era o Diniz. Eu tive que fazer 2 lives, foi no mesmo dia que a gente fez? Foi. 2 lives? Bizarro. Agora, essa bagunça toda e essa Mas continuação... a gente começa bastante Fala, atrás cara, de uns 6, 7 clubes. Então, mas deixa eu te contar. Eu assisti uma live, um vídeo no YouTube do cara que é o Cruzoeiro, que é um influenciador lá do Cruzeiro. Eu gostei do nome. Cruzoeiro. E o cara fez um programa hoje dizendo quais são os motivos do rebaixamento do Cruzeiro. E ele listou uma série deles, e eu vou ler aqui para vocês, e a gente vai agradecer ao Celso, que não foi com a gente, e a gente vai ter que refletir muito sobre 2020, porque tudo isso a gente continua fazendo. O que ele, falando da diretoria do Cruzeiro, ele começa falando que o motivo principal não são os jogadores, né? É uma diretoria incompetente que foi colocada lá em benefício próprio, que todos pensam neles e não no próprio clube. Check. Confere. Aí ele fala que os cargos são distribuídos por pessoas incapacitadas por pensamentos políticos, cargos de diretoria. Check. Aí Na ele mosca, diz né? que é um conselho emparelhado e omisso, porque é um conselho que não cobra o presidente, porque o presidente, inclusive, foi investigado pelo Fantástico. Sim. E o conselho não fez absolutamente nada. Check também. Também. Vale até pra... Fantástico. Não, e vale para a gestão anterior. Claro. Aidar e Leco... Pras anteriores. Foi pras anteriores. Pras Uns 10 anos. anteriores. O Juju Sabe o também que é é uma engraçado? piada, O né, Juvenal, que fez. ele tinha muita força. E quando entra o presidente lá, as pessoas acreditam que todo mundo é o Juvenal. O Juvenal era outra categoria. Claro. O cara era um cardeal do futebol. Sim. Bem ou mal, ele teve 2 anos muito bons, né, 2 gestões muito boas, foi um bom diretor de futebol. A terceira foi atrapalhada por foi muita ali que coisa, se atrapalhou. mas foi catastrófica a terceira. Sim. Aí ele fala assim, um clube com uma dívida gigante, quase impagável. Era bomba relógio, Check muito, também. Porque era bomba relógio que o cara lá do Itaú falou, ó, em São Paulo daqui a pouco vai chegar impagável. A ressaca vai ser Se grande. não vender o Isso, que eles pretendem isso. agora, a gente vai fechar com mais de 470 milhões de Se dívida. tiver 2 O São anos Paulo ruins, pagava um Com um jogador faturamento menor que 470 milhões. 2 porque a anos gente- ruins de base seguido, É, põe a não, gente você- numa situação quase irreversível. E você pagava um jogador de juros. É Um isso. jogador de juros. É Opa, isso, juros. É isso. O pessoal, hoje, só um parênteses. O André, que é um cara que conversa bastante comigo sobre São Paulo, ele falou assim, não, porque eu espero que venda o Antony e reinvista num meia. Eu falei assim, ô André, você não entendeu, velho? A venda do Antony, ela já foi. Já O foi. dinheiro não vai ser tá reinvestido em contabilizado. nada. Vai ser pra pagar o Raniel. Exato. Não é exato. um A dívida não é- do Ricardinho, não é cara que entendeu? vai A vir, dívida entendeu? do O Raniel, Ricardinho. que é banco Nossa. do Pablo na pior fase da carreira. Muita gente vai falar assim, o Pablo é ruim. O Pablo não é tão ruim quanto esses jogos que vão queimar ele muito, ele vai ter que jogar muita bola para recuperar o prestígio. Ele não é esse jogador tão ruim assim, E não é mas um ele não é fenômeno. brilhante. Ele é um jogador que não é... Como o Everton, numa equipe organizada rende bem, numa equipe desorganizada não rende nada. O Everton foi o melhor jogador nas mãos do Aguirre e não prestou com mais ninguém. Por isso que eu falo que o Hernanes não foi só o Hernanes, foi o Dorival. Claro. Por mais que você não goste do Dorival. Mas o trabalho dele foi bom. A gente pode continuar encaixou, gostando Mas do guarda Dorival. isso aí, porque eu vou chegar nessa Encaixou, causa raiz. Você tá encaixou. falando que o Hernanes é o que salvou em 2017, eu vou chegar na causa raiz, que é o que eu acredito. Olha esse ponto, ele fala jogadores velhos, com contrato milionários, sem retorno em campo e fora dele, e Sim. a gente gastando mais do que arrecada. Que é Jack Fred também. Que é Thiago Fred, Neves. Thiago E é Neves, longo prazo, Egídio, e é qualquer longo prazo, Robinho. exato. Assim, E o caso a deles é- diferença que aí vale também é o a problema. gente proteger o nosso é que os nossos não são mau caráter. Você pode questionar. A gente se livrou do Cueva, né? Se Então livrou, os nossos não exato. são mau A gente caráter. pode questionar Tudo, se mas o Hernanes ele está tem bem ou existe. fora, mas ele não é mau caráter. Não, Você o pode próprio questionar se o Daniel Alves está dando retorno, mas ele não é mau caráter. O Pato ele é distraído. Ele exato. não Exato. tem aquela. Mas Ele é ele não é arruado, malvado. Ele é, cara, imagina, o cara. A gente tomou um gol. 15 minutos do primeiro tempo, o cara falou assim: é difícil quando toma gol no finalzinho.
15 minutos do primeiro tempo, cara. Foi 15 minutos do primeiro tempo. É isso. Ele vive no mundo de no mundo dele. Não tá nem pensando Não, no jogo, É tá um ligado? universo totalmente paralelo. Mano, quando perguntaram o Qual- sonho dele, foi pisar no tapete vermelho do Oscar. Ele falou. Ele falou, entendeu? Tipo, não é ganhar o título. Você pergunta pro Ronaldinho. Ir pra Copa, não, é pisar no tapete vermelho. pisar Falar no pra você, o Pato pra mim, depois da comemoração do pianinho, que ele fez a perna de índio e ficou tocando piano, ali eu falei, esquece, velho. Esse cara vive numa bolha que ninguém nunca vai entender. E é um exemplo de jogador velho com contrato milionário sem retorno dentro. Aí ele fala Que assim... com o Osório jogou, tá? Só Jogou, vamos lembrar disso. jogou. Com o Osório jogou muita Ele bola. jogou bem. O Osório tá no mercado. Sim, jogou mesmo. Só... Aí ele entra num ponto que é a base da nossa discussão até agora. Jogadores escolhendo técnico. Porque o Rogério Ceni foi derrubado porque os jogadores escolheram. Aí veio o Abelão pra olha fazer a paz com a olha galera. tudo que a gente acabou de falar aqui no primeiro bloco. E aí, que é Aí o que ele termina, que eu acho que graças a Deus nunca a gente chegou perto, porque a gente brigou para não cair médio, porque a gente nunca ficou abaixo de 12º. Então não é que o São Paulo briga para não cair, não. classificação final, A gente né? teve anos difíceis que entramos na Teve zona do primeiro turno rebaixamento, aí que a gente mas pulou. nunca quase caiu, não. Aí o que ele fala assim, que a diferença do Cruzeiro é que eles nunca tiveram, que eles não apostaram na base e não tinham jogadores para vender e equilibrar esse caixa, que é o que tem salvado o São Paulo, que Cotia tem sido nosso patrocinador master e tem maquiado essa série de besteiras que a nossa diretoria tem feito. Cotia melhora a bosta que é o marketing. Exato. Cotia ameniza a precificação de merda que afasta a torcida. Cotia Paga a conta, o déficit que os caras ajuda não o financeiro arrecadaram, que não conseguiu a involução do estruturar. sócio-torcedor. Cotia tá pagando umas isso. contas que não seria deles. Sim. E a gente tem que... O recado é que a gente tem que agradecer aos céus, porque o Cruzeiro é o primeiro ano de crise de verdade. Bateu, ficou. O Inter teve um ano de crise, bateu, bateu, ficou. O São Vários, Paulo né? vem há Vários. 6, 7 anos com uma Vários. crise, com todos esses requisitos que o Cruzeirense acabou de citar e graças a Deus não chegou. O que vai precisar para os caras acordarem? Cair? Pois é. E Cair? É Esse isso? brasileiro deu uma tranquilidade maior também pra gente, né? Que a gente ficou lá na frente, Ficou, né? Então, ficou. isso faz Abaixo do parecer... ano passado. Abaixo da... Não, o Mas Cruzeiro a gente caiu com classificou pra Copa do Brasil, 37 mas abaixo. Eu sei, mas Esse faz ano 39 parecer... pontos salvaria. É que A o gente fazia a retrospecto- conta com 46, Exato. O 30, a retrospecto regra é tão estava muito ruim, baixa. É tão ruim que a gente tem um ano mais ou menos que a gente acha uma coisa razoável. E você vê o que está acontecendo no futebol brasileiro, né? Nós temos o recorde de ponto lá em cima É. e nós temos O recorde negativo recorde embaixo. negativo em relação assim, você tem que fazer muito pouco para Pra cair. Com, pra cair. com Muito 37 pouco. não cairia, porque Então. o Cruzeiro caiu com e 36. para ser campeão você tinha que estar acima de 90. Acima de 90. Cara, tá muito discrepante. E a tendência é piorar, porque nós temos hoje o Flamengo, que. E isso é pior, porque o Perecini falou isso no canal, um ano e pouco antes. Ele falou: São Paulo tá tomando os caminhos do Cruzeiro. Aí a galera, acho que era uma live, ele falou: o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, tá certo eles. Aí o Gabriel falou: essa conta vai chegar. E se chegar, a menos que cara, aconteça alguma é coisa, cara. é muito provável que os caras caiam. E ele falou isso muito antes. Teve um Twitter que me mandou pra mim, que de um cara de 2016 que falou em 2019, o Cruzeiro Falou. vai cair. Eu falei, Falou até a data. Exato, eu fiquei muito assustado. É muito Falou legal até quando a acontece data. essas coisas. É. Mas assim, o cara, a gente tem sempre aquele torcedor, não tô preocupado se comprar, não é banco. Não, a gente tem que se preocupar como contratar, a gente tem que se preocupar com saúde Como se financeira. pagar, com tudo Se o isso. Leco realmente fosse um cara comprometido com o São Paulo, ele não estaria preocupado em título. Ele teria se preocupado em acertar as contas do São Paulo, ter feito uma gestão de arrumar a casa e falar, o próximo Foi o que o presidente... Bandeira fez no Flamengo. Exato. O próximo preparar a presidente casa que pra- assumir vai deitar. Era isso que o Leco tinha que ter feito. Exato. Quando ele saiu contratando, primeiro erro do ano, a gente trouxe o Cuca. Nenhum problema trazer o Cuca, mas a gente fez um vídeo explicando por que a gente achava que o Cuca não era o técnico correto para aquele elenco, e a gente deu uma contextualizada nos títulos do Cuca, que pesam muito. Ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Alguns outros técnicos de não teu nome conseguiram, porque o Palmeiras teve uma época que ele estava muito acima dos demais. E ele foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro. Um Atlético Mineiro que tinha Bernard na volância, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha uma Jô, dupla numa de zaga grande fase. incrível, tinha o Vitor, que era um baita goleiro, o Jô na melhor fase da vida, tinha junto um com o bom Tardelli. time, não, tinha um Era bom um bom time, time. tinha um bom E ainda time. assim foram
duas ou três rodadas nos pênaltis, sabe? Sim, Tipo sim. um gol aos 38 do bacia segundo das tempo. almas. Não, teve um pênalti que o Vitor pegou aos 48. que mas eu só tô contextualizando pra Isso dizer é assim. desespero também de São Paulo, porque... Mas eu digo, aí o Cuca vira um super técnico, porque, se ele tem aquele título, ele é um super técnico. É que nem quando o Cruzeiro trouxe o Abel. O Abel já ganhou o Libertadores, Já. com o Inter. Com o Inter. O Abel já ganhou o Libertadores. Celso Roth Quem ganhou é o o Rogério Libertadores, Ceni na fila do Exato. pão? Paulo Então, Coelho. a gente não pode analisar as coisas só assim, ganhou ou não ganhou. Esse clichê tem que acabar. Aí vão falar, mas isso não serve pro Diniz? Deveria servir. Então por que você não está defendendo o Diniz? Porque os trabalhos do Diniz não foram bons trabalhos. Nenhum! Entendeu? E hoje o Esse que Leco é o falou ponto. hoje na premiação que ele adora. foi. Agora, estouramos o tempo, a gente vai falar nos próximos blocos. Jungs, não tem placar, né? Aliás, bizarro. parabéns pra mim, eu sou o campeão do ano, o maior acerto. Chegou lá. Eu tenho título, vocês não. Obrigado. Desse ano, né? Ó, veio aqui entregar uma bola, Eu improvisei. chupem muito, Com ganhei. bola de prata. Juntos. Tá 1-1. Bola cheia e bola murcha do ano. Do Não, ano, da né? semana, porque a Da- gente tem resenha semana que vem, né, com o Tem, Arnaldo, tem. então vai ser do ano na semana Não, que e vem. teve semana, tem que analisar. Então, bola a cheia e semana. bola murcha da semana. Da semana é a base tricolor, bola cheia. O trem-bala de Molecada, Cotia. Trem-bala de Cotia jogou bem contra o CSA. Médio interessado no jogo, mas Até o Léo, interessado, né? né? Até o Léo. Eu achei que o Elinho tava bem, aí ele... Que vai ganhar o bola murcha? Porque, cara, na boa, tá esperando a chance, tá brigando com o Calazans, que é péssimo, tava. Aí tem Calazans Toró. foi Por nem que pra deram Exato. férias pro Calma. Calazans? O que Aí ele merece Toró, pra ter aí férias? um monte de Coitado. gente. Aí o Elinho tem a mas- chance e o cara consegue ser expulso, velho. Aí, puta. Calazans é um mistério, velho. Pisou na Se goiaba, tiver o Sherlock velho. Holmes, ele não descobre. Por Calazans que ele é deram bugado. férias pro Calazans? Calazans, Bizarro. esse ano ele foi o ícone Da do incompetência. amistoso contra o Sub-15, segunda-feira, depois de derrota. Essa é a participação do Calazans no ano. Faz Ele um fazia golaço alguma no treino. jogada pro repórter que está cobrindo o amistoso do reserva pós-derrota Sim. contra o Sub-15 falar Sim. alguma coisa. Tá Foi bom. esse o papel do cara. Nós gastamos dinheiro num cara que serviu para isso. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Vamos pra live Tá aí, vai. gastando dinheiro. Abre o quadro. Vou chamar o quadro mais do que especial aqui com Bandana, com Camps, com Caião, aqui todo mundo participando. Vem na live, manda pergunta, faz tudo aí, participe. Então Hoje pronto. tá Vai. osso. Então aguarda daqui pra lá. Agora vai. Agora Olha o lá. Junks lê perguntas e a gente Olha vai que falar coisa besteira. maravilhosa. Olha o que tá aqui, ó. E com cerveja, hein? Pirata, quem é Jack? Olha lá. Esse é um grande mistério. Esse é um grande Olha mistério lá. do tricolor. Dá uma. Lê na internet. É um beleza. gringo que fala muito bem português. Muito O meio bem. dele é coisa linda. Vai abrir um maravilhoso. monte de 18 milhões. É assim. É verdade. Aqui, ó, Rafa Bonatti, Bandana. Então vou começar com um clichêzão. Rodriguinho ou Dedé pra reforçar o tricolor? Nossa! Serve? Então, cara, Serve alguém? É, Pedro sabe que eu Rocha não no traria? Cruzeiro? Ah, cara. Serve Eu alguém? não traria ninguém Eu do não traria Cruzeiro. ninguém. Eu não traria ninguém. Não, e Pedro assim. Rocha eu traria. É, o Pedro Que Rocha. nem é do Cruzeiro, mas, Mas não acho bom jogou jogador. nada. Não, é um bom jogador. E assim, o problema do São Paulo é agora ver o que o São Paulo vai poder investir, né? Exato. Porque primeiro a gente precisa vender Mas não tem jogador. dinheiro, né? A gente vai precisar vender Mas no jogador. orçamento colocaram 21 milhões em. Eles contam que vão vender 154 para poder gastar 21. Tá, mas aí o Volpe tá nessa conta dos 21. Então, não tava, mas alguém me falou que é porque ele entra no ano fiscal de 2019. Ele... Porque eu falei isso no programa passado, aí alguém me mandou, não, é porque ele entra no ano fiscal de 2019. Mas o diretor financeiro, que é Elias, né? É. Não, ele tentou evitar a contratação do Volpe. Não porque o cara não, o Volpe volta. Gente, o que a gente toma de daqui a pouco vai ter gente na frente da casa do Elias com tocha. Não é isso. O cara tá pensando no aspecto financeiro. Só que o Volpe é uma necessidade, porque você pensa assim, por que não contrata o Tadeu do Goiás, que foi muito bem no campeonato? Porque o Tadeu do Goiás fez uma temporada boa, a gente já fez isso com o Sidão, a gente já fez isso. O São Paulo não pode mais se arriscar numa posição tão carente. Ainda mais na Libertadores. E é a primeira vez que dá certo. Primeira vez que a gente certo, traz ó, um cara que deu certo. Ó, eu tenho algumas perguntas aqui. Dani, Caio, me ajuda a responder aí Mas na, sem na especulação de sequência. reforços, porque Não, agora vai não. começar a temporada Essa de aqui, fake ó, news. Não era a declaração do Leco no Bola de Prata. É o Hernanes treinando nas férias, o cara é foda, o Barreto. Posso e o falar do outro, Hernanes sim. nas férias? Pro Barreto? Pode. Eu acho que o Hernanes vai voltar bem no ano que vem, cara. A gente falou aqui um pouco no primeiro bloco que ele teve um monte de dificuldade física e tal.
E se tem alguém que está inconformado com o desempenho do Hernanes, é o próprio Hernanes. Porque ele, diferente de alguns jogadores que a gente citou, da maioria desses do Cruzeiro que estão pedindo, ele é um cara que tem hombridade. E eu acho que se ele não tivesse mais condição de render o que ele pode render no São Paulo, ele seria o primeiro a levantar a mão e falar, olha, obrigado. É o que o Raí fez na época do salário indexado em dólar, que ele falou, eu preciso negociar meu salário para baixo, que o dólar disparou. Isso. O Hernanes tem hombridade desse tipo. Concordo. Ele falou para mim, quando eu fui entrevistar ele falou, eu me precipitei, voltei antes de estar pronto para ajudar o São Paulo. Sim. E aí... Tá pagando o preço até hoje. Tá pagando o preço, e aí ele falou, agora acho que o que eu entendi foi, agora que chegou um Daniel Alves, que tem um peso, eu posso... E que me dá cobertura. Eu posso voltar do jeito certo. Eu também acho que o Hernanes, no ano que vem, vai ter... Não sei se vai ser o Hernanes de 2017, mas seguramente não vai ser o de 2019. Claro. Mas vai ser um grande jogador. Tô na mesma página. E o Pato? Pera aí. Ninguém perguntou, mas e o Pato? Você Eu ia apostaria? Assim, ó, O Pato é tipo Diniz. Não, vou fazer uma pergunta, é sim ou não? Sim ou não para todos vocês. Chegou uma proposta da Arábia Saudita pro Pato, que paga, não sei se tem multa, não paga nada, mas o São Paulo deixa de gastar o salário do Pato durante 2019. Que é de a partir do ano que vem. Eu não gosto de ficar falando do salário, mas é mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Nossa. Você venderia o Pato mesmo se não fosse para entrar dinheiro e só para economizar o salário em 2020? Hoje. Você? Agora. Eu também. Você também? Na hora. Na hora. Boa. Tá bom. Nada contra o Pato. Exato. Mas investe esse 1 milhão em um jogador, ou Exato. dois bons jogadores. E se fosse para tentar fazer o Pato jogar, o técnico que mais teve sucesso com o Pato foi Osório. E o que é mais curioso, o Diniz falou, tô tentando usar o Pato e não consigo. Ele tentou, gente. Não é assim, teve muita especulação do tipo, eu acho que o diretoria de São Paulo fica tentando escalar o Pablo para forçar a barra. Não, a diretoria de São Paulo, ela é muito ruim mesmo. Pra não ter nem essa ideia. Então, assim, nem tem essa ideia. Tipo, o cara fala, tomara que o cara consiga classificar lá. Então, assim, Jusilei foi da cabeça do Cuca, o Jusilei lá na final do Corinthians. O Pablo, infelizmente, nessa draga que ele tá, ele ainda é melhor que o Raniel, que a gente vai pagar o ano que vem 13 milhões. Eu queria participar dessas reuniões de escolha. Ó, peraí. Só um parênteses. Tem o pessoal perguntando de presidente pra você. Fala aí. Raniel, que novamente não estava à disposição por problemas inexplicáveis. Contra o Inter, novamente não foi para o banco. Cara, a gestão do São Paulo precisa se profissionalizar de um buscar jeito... histórico de jogador, buscar histórico, avaliar comportamento. Antes de contratar, não acreditar no que o empresário fala. Porque não é possível que no mesmo ano eu tenha Regis Carneiro e outro jogador com problemas extra-campo bem complexos de lidar. Dani, tipo o Centurion mas isso contratar Centurion e Cueva no mesmo ano. Mas olha, esse é o lado bom da história. O lado ruim é que a gente sabe que não é nada disso. Os caras ganhando bola, comissão, fazendo... Na contratação. Contrato cara, tanto faz o cara... Não, mas daí fica passando vergonha o ano inteiro. Exato. Daí não vai o busca... Chapecó lá, tirar foto com a galera, em todos os vestiários tá o tonto lá, o diretor Eu acho que junto. o profissionalismo ainda tá atrás da honestidade, cara, nessas situações. Isso que é... A gente supõe, né? A gente imagina. Eu tô Daniel imaginando. foi aprovadão pelo Cuca, Verdade, né? desculpa. O Daniel foi aprovadão pelo Cuca. Foi uma indicação do pode, Cuca. né? Calazans, Daniel. Porque Porque assim, edita aí. o Cuca, inclusive, acertou. O Cuca acertou no Tietê, é um bom jogador. Tietê é um bom jogador. Mas não é um gênio, não, mas é um bom jogador. Talvez caro. Eu gosto talvez do caro, gosto. Mas assim, aí a questão de ser caro, aí já é o departamento do Raí. É o que eu falo. Nós tivemos um diretor bom de futebol, que foi o Gustavo Oliveira, que era um cara muito cuidadoso. Você pode cair num conto de um Cueva, mas o Cueva rendeu no começo dele de São Paulo, ele rendeu muito. Depois que a gente foi perceber que o cara não tinha caráter. Mas é mais difícil você ter informação de um peruano que joga no México do que de um cara que joga no Cruzeiro, porra. Ele trouxe um Cueva e trouxe um Caleri, de graça. Sim. E a gente chutou o cara daqui como se ele fosse lastimável. Ele levou o Gabigol pro Santos. Então, assim, esse foi um cara que eu não entendi porquê, mas a torcida metralhou. A gente tirou o cara e ele, se a gente pegar os últimos 10 anos, foi o melhor diretor de futebol que a gente teve. Não é um gênio, mas é um diretor de futebol nossa competente. Régua é baixa, nossa régua é baixa. Mas eu digo assim, o Gustavo Oliveira é um cara que ele pegava, ele tinha muito material de indexação, sabe? Computador mesmo. O cara ficava, sabe? Não é um cara que vai manjar tanto de futebol,
E daí, por E isso eu negociava fico bem. louco, Eu fico Negociava louco, bem. eu fico louco com hashtag pedindo Calef em 2019. Nossa, entendeu? não dá. Ô, Dani, Cara, o pessoal... galera, acorda pro mundo. Ó, muita gente agradecendo aqui e parabenizando Bandana, irado, finalmente no programa. Puta, que A bom galera que ele acha tá que a gente é tudo aí. obrigado, né? A teoria da Rádio Peão é que a gente Ele se se odeia. desculpou, ele pode vir agora. Que hashtag, Hashtag amor, Aqui, ó. amor. Essas bobagens. Dani, o pessoal fala aqui sobre 2 presidentes. A declaração do Leco, queria que você falasse um pouquinho. E hoje parece que é aniversário da morte do Juvenal Juvencio. O que você pode dizer sobre isso? Que se sente saudade um pouco? Aquilo Cara, que a gente falou. Juvenal- Brevemente fala aí dos 2. O Juvenal tinha uma coisa que o Leco nunca vai ter, por mais que se esforce, que é carisma. Né? O Juvenal não queria o Leco, né? O Juvenal Sem dúvida. nunca apostou no Leco, o Juvenal entendia de futebol. O Juvenal nos deixou uma herança maldita, que é o aparelhamento do Conselho e... Carlos Miguel Aidar. E Também. Carlos Miguel Aidar. E eu não tiro da minha cabeça que o Juvenal só não morreu porque ele não morreria antes de tirar o Aidar. Cara, ele estava muito doente. Mas o que sustentou ele... Porque uma coisa o Juvenal tinha, ele tinha muito amor pelo São Paulo. Isso é inegável. Inegável. Tá? Não Concordo que o com Leco você. não tenha, tá? Eu já vi o Leco emocionado com São Paulo. O Leco só é incompetente. Mas só é incompetente, incompetente é muito ruim pra gente. Tá? Mas eu digo assim, O Juju era competente, mas ruim de gestão financeira. o Aidar nem perguntar amor pelo isso São aqui, Paulo ó. tem. Sim, Entendeu? O Aidar nem assistir jogo assistia. nem isso. Então, Era ego puro. Total. O cara não assistia jogo. O Aidar não assistia jogo. Assistia jogo. Ô, Dani, o Hamilton Júnior Sniper tá perguntando, Dani, por que você vai sair do resenha? Isso é assunto para 2020, não é para falar agora. Nós Mas estamos você não numa vai campanha sair, né? aqui. Não vai sair. Não Você vai. vai não sair? Cara, nós não vamos falar disso agora, né? Temos bandana Não, hoje. não, peraí, tem a vamos Náusea aqui. Gente, a gente segurou o Diniz. Manda duas, A gente segurou o duas Raí. pro A gente não vai segurar o Dani? Lógico. Peraí, né? mano. Peraí, é bem mais fácil Merda segurar o por Dani. merda, fica entendeu? Dani. Porque assim, se ele sair, ele vai sentir falta disso daqui. Porque isso daqui não é um programa de televisão. Isso daqui são amigos bebendo, falando sobre coisas que eles amam. Isso traz uma responsabilidade muito grande, que o Dani sentiu, traz. Por quê? Porque a galera pira muito. Em tudo que a gente fala, a gente tem muita influência, muita gente querendo falar, você tem que falar isso, você tem que falar aquilo. Mas o Dani vai ficar. Eu tenho muita fé, porque o cara é importante que ele fique. A gente volta dia 20 de janeiro, né, Rodolfo? Com um Vem pro desenho Bandana especial aí, de vem quase pro aniversário. O Wolf fica? Acho que 2019 O foi um Volpe ano fica. traumático. Foi um ano traumático. Eu tenho pouquíssima motivação para comentar sobre o São Paulo do Diniz para o ano que vem. Mas tem Libertadores. Um dos motivos de fechar comentário é porque eu realmente queria sair do programa e não quero esse tipo de interação de hater maluco, de gente que não faz bem. E 2020 eu vejo pouca evolução no São Paulo para que compense fazer um programa. Eu venho aqui não para fazer um programa, eu acho ser formador de opinião uma puta idiotice. Não gosto dessa responsabilidade. Eu não gosto do termo não sinto, influenciador, eu odeio esse não termo, cara. Mas sinto vocês fazem ela em nenhum programa, né? momento. O que eu gosto de vir tomar cerveja com 2 amigos. E é isso. Por isso Então, que, continua, por por isso isso que que ele dia vai 20 de continuar. janeiro a gente vai estar aqui. Gente, por é o isso. seguinte, ó. O Dani vai continuar tomando cerveja. O que a gente vai fazer? A gente vai filmar ele. Isso. É isso. Jones, Boa. termina ali, a gente continua na live e vai fazer só mais um pouquinho, porque a gente tá estourado no tempo ali. Termina Foi ali. mal, tá, gente? A culpa provavelmente é minha. Culpando o nosso convidado, mas o convidado tá em casa, então obrigado aí pela participação e volta na live aqui que o negócio tá pegando fogo. Último jogo da temporada, um time totalmente mexido para dar chance para a molecada e foi interessante de ver. Né? Então, as notas hoje são notas para o teste. Vamos pular o jogo contra o Inter, porque pouca gente lembra de detalhes nessa altura do campeonato. E acho que mais do que a nota, a gente falar um pouco dos 11 mais 2 que entraram, né? Quem a gente conta mesmo para 2020? Eu acho que esse é o exercício mais legal. Então, mas entre contratar... Eu acho que desse jogo, o que a gente pode tirar de lição, na minha opinião? Que entre contratar pessoas para compor elenco, como a gente vem fazendo, a gente pode contar com essa molecada, você concorda? Concordo muito. Não todos, Todas as obviamente. vezes que a gente trouxe o Gabriel. Fala sobre o nome dele? Furman. Isso. Para falar da base, a tese da base que
mais explica até a palavra base, é você monta a base do seu time para ter dinheiro para contratar o diferente, porque é raro nascer um diferente. Então, se você montar a base, né, o mediano, o cara para carregar o piano, você tem uma estrutura financeira para trazer o diferente aonde quer que ele venha a nascer. Eu acho que tem muito disso, né? A gente foi com um time inteiro de potenciais peças para a base de um time de 2020. Dá para 13, 14? É muito, né? Mas pô, se eu tiver 5 bons caras para isso, já é uma base super bem sucedida. Você não precisa vender ninguém, né? Sim. Porque o Valse, por exemplo, eu manteria ele para a equipe. Muito, claro. É um dos destaques, mas será que ele não vai sair antes de vingar? Já até saiu um com quem foi? Saiu o Morato. O Morato, O Morato Mas foi pro calma que a gente vai Benfica. chegar nos meninos. Tá? Mas assim, você foi montar um time inteiro da base. Qual foi a sua dupla de zaga? Não teve, eu tive que improvisar o Luan. Eu já tenho algo sintomático na zaga, que eu não tenho uma boa dupla de zaga, eu tenho o Valse. Quem que era o outro cara? O outro cara já foi. Né? O nosso melhor lateral direito foi o Militão ano passado. Então, o que tem tá meio aqui, né? Então, você fala, pô, então vamos lá. Lucas Cal, essas tralhas aí, todo mundo sabe que nem para um jogo desse dá. Calazan saiu de férias por quê? Puta, brilhou contra o Sub-14, alegrou jornalista de segunda-feira. Então, o que tem meio tá aqui. Troféu Acesp pro Calazans, podia. Podia, venderia no podia, troféu é Acesp. verdade. Não Podia tirando o jogar. mérito do troféu Acesp, cada vez está com um índice melhor, porque tem de jogador na TV, tá difícil. Tá time bom Tá lá. ficando complicado. O Lucas Perry. 7. É? Por quê? Não lembrei nenhuma defesa, mas tudo bem. Não, Teve a defesa no lance do gol. No lance do gol ele faz uma defesa. Mas ele foi... Não, foi Ele seguro. teve Foi um seguro. chute de longe que ele deu uma O que eu espalmada. não entendi é porque o Lucas Perry não é o Jean. Porque tava Tá machucado. machucado. já. Tá Tá machucado. machucado. Um ponto forte do Lucas Perry, pensando que o Diniz é o próximo técnico. Saída com o pé ali, estava muito tranquila. Um ponto negativo. Mesmo o Diniz pedindo para ele chutar, ele estava tão condicionado que ele estava tocando na defesa quando não era. A gente estava com a menos, era para dar bicuda. E aí um outro ponto do Lucas Perry que me preocupa muito, que já é uma coisa que vem sendo notada à base. Saída de gol. Ele tem um pouco de insegurança, por exemplo, teve 2 momentos que ele pulou. Um que a bola estava encobrindo ele, que estava indo pra fora. A hora que a bola já estava pra fora, ele mergulhou pra trás. Eu falei, ué, teve uma Meu outra. filho fala assim, que isso, papai? Exato. Falou muito atrás. É verdade, 6,5. E na base, ele tem uma deficiência de Sim, saída sim, de bola. saída Ele é um de goleiro bola. alto que não sabe sair. Mas a gente Só tem nota. medida, né? Vai Eu nunca aprender. dou nota, mas eu prefiro levantar esses pontos. Eu não dou nota porque eu acho muitos objetivos muito ruins. Tá bom. Apesar de eu dar aula, mas nota... A sua, de Janks. Tá 6,5, tá bom. Mas pode ser aproveitado, tá ali. Claro. Pode ser um cara... Para tem que terceiro ficar. reserva, é que eu acho o Júnior melhor que ele. Então, Então, é uma... E eu não manteria nesse aspecto, nenhum aspecto eu manteria o Jean. Eu também não. Eu acho mas ele não muito faz sentido instável. nenhum. Mas eu ia falar isso, a gente micou com o Jean. O Jean foi uma contratação Não cara vai pro goleiro vender, reserva. Como é que você vende o Jean? Não No vem. Na mercado que reserva, tem Douglas, por 10 Catito... Por 10 milhões. Não, mas O cara o Jean, reserva, o Jean pra mim é o cara que você tem que Acabou. emprestar pra um Criciúma da vida. fazer Pra a ele melhor fazer, Série B, fazer uma Série B E sem- muito boa e daí você vender. sem dúvida. Pra Portugal. Pois é. Vai, Que o Renan virou rei lá. projeto Manda Renan pro Ribeiro. Cruzeiro, até o Denis consegue virar rei lá. Manda pro Bom, pra Cruzeiro. qualquer um. Igor né? Vinícius. Eu gosto dele, Eu também. você sabe. Nota 8,5. Primeiro gol dele Igor com a camisa de São Vinícius, Paulo. antes do Daniel Alves ou depois? Depois. Antes do Daniel Alves, eu dispensaria. Depois do Daniel Alves, cara, esse é um lateral que... Em clássico ele vai muito bem, né? Eu estranhei que ele não tivesse entrado em algumas outras oportunidades que São Paulo precisou. Concordo. No jogo contra o Ceará, por exemplo, podia ter entrado. É um jogador que mostrou que tem muita capacidade e que gosta muito do Daniel Não, Alves. Porque impressionante. olha, o E cara... ataca bem, né? O Vou que- até confirmar. o efeito Igor Vinícius foi o mesmo Kaká no Ganso. O Ganso gosta tanto do Kaká que a única vez que ele correu na vida foi com o Kaká. É verdade. E o Igor Vinícius com o Daniel Alves, ele quer mostrar pro Daniel Alves, é o ídolo do cara. Você vai entrevistar ele se emociona de falar do Daniel Alves, então... É verdade. Nota 8,5 pra ele.
E o Igor Vinícius é de 97, então, tipo, é um jogador de 22 anos. Né? Então, Novinho, pode amadurecer, exato. pode... Uma boa aposta. 3 anos com 25, você vê esse moleque com potencial Que de ser daqui um bom 3 lateral. anos provavelmente não teremos nem Juan Fran nem Daniel Alves. Não, provavelmente Então não, ele pra mim deve é meio ser certamente, titular assim, absoluto, O Juan Fran, tarja e o Juan Fran, não cacete. sei, o Juan Fran pode virar zagueiro nesse período. Cara, eu gosto muito do Juan Fran. Também, Cara, também. a seriedade Joga dele, muito, o jeito joga como ele... muito Ele tem Ele uma... entendeu o clube de uma forma Muito rápido, né? O cara é inteligente. Mais E ele do que entendeu a o grande futebol. maioria dos Mais do que a jogadores. grande E o futebol brasileiro, ele falou, aqui você dá um bote sem saber se tem cobertura. E ele ficou assustado com isso. A falta de disciplina tática. Sim. E, cara, eu vi um lance na zona mista, ele não jogou uma partida e o Silvério da Gazeta foi chamar ele. E aí ele falou, não, eu não joguei. E saiu. Aí os caras falaram, obrigado, Silvério, né? Porque é meio que de praxe, se o cara não tá com a camisa do São Paulo, ou se ele não jogou, você não chama. Mas o Silvério queria perguntar o Silvestre. Queria perguntar alguma coisa. Falei, Silvério, mas é Silvestre. Queria perguntar alguma coisa, sei lá, qualquer coisa. Ele voltou e falou, desculpa, não queria parecer grosseiro, mas é que como eu não joguei, não fica de bom tom eu falar qualquer coisa. É um Cara, cara diferente, todos os setoristas ficaram. cara Ele é o diferente. cara mais parecido com o Lugano que a gente tem dentro do Ele grupo. é. Mais ele parecido. também acho. Mais parecido. Ele entendeu. É um Lugano Que mais fala- razão, É um menos Lugano que fala emoção. espanhol. Exato. É. Como a gente não tem comentário, eu posso fazer essa piada, porque senão todo mundo... Ah, o Lugano fala espanhol! O original. Luan improvisado. Eu não dei nota, né? Do Não. Igor Vinícius 8. O Luan é a segunda vez, né, que ele joga de zagueiro. É. Ele não comprometeu, gostei Eu do... gosto do Luan. O Luan, pra mim, é Também, jogador pra também. gente ter. É um dos que eu torço pra gente não vender. Também. Eu já conto que a gente vai perder o Anthony. também. Eu já Eu conto que a gente venderia o perde o Lisieiro. Lisieiro. Eu venderia- Se fosse pra escolher um, eu venderia o Lisieiro. Apesar Por que foi muito bem de dinheiro. primeiro volante, Não, hein? e por muito dinheiro. Claro. Porque é um jogador que é pra ser brilhante. Se a gente conseguisse matar as dívidas com esses dois e pudesse segurar Luan, Igor Gomes, eu teria O Igor muita Gomes tem que esperança. Teria Porque a muita esperança posição pra dele é frente. muito mais difícil de Eu contratar. acho Diego e Rodrigo Nestor uma dupla melhor que Luan e Lisieiro. Tá. Então, pra mim tem uma safra vindo que... Mas assim, Luan é muito. O Luan é melhor que Muito o Diego. maduro. Não, então, É, muito o Luan já maduro. é uma O cara realidade, entrou o Luan já é uma como se realidade. ele não fosse um garoto. Isso. E é Mas- isso a gente não sabe como é que a molecada vai Também, se comportar. tô com você. Então esse ponto Mas eu digo de assim, habilidade, capacidade. trajetória na base até o momento de subir são duplas bem sucedidas pra caramba, né? A gente teve 3 Gerações, safras boas e eu boto bastante fé. O Diego pode jogar de zagueiro, pode jogar bem de primeiro volante. Volante a é um gente cara... revela bem, faz tempo. E o né? Nestor, pra mim, Compensação é... atacante. A escola Josué Mineiro de volante. Não, mas a gente sempre revelou, mesmo assim, você pega uns caras razoáveis, Você pega tipo o o Fábio Casemiro, Simplício, você pega o Casemiro. faz muitos anos que a gente revela volantes, agora atacante a gente não revela. O próprio Militão era primeiro volante. É, né? o atacante, cara, você pega o David Neres e só. O resto não Boa. tem. Não Lucas Gaúcho, Henrique tem. Dourado, Para, camisa 9 então, nunca revelando. Regis, Alfredo. Não, esquece. Não? Tá bom. Ademilson. É. Não? Ele deu um sorrisinho assim. Breve. né, assim. Tá pegando o sorriso dele? Vai, e o Valse, meus amigos? Valse. E o Valse? Valser, muito bom jogador também. Torcendo Nota pra gente não 7,5. vender. Também. Também, boa. Léo. Porra. Cara, é uma grata surpresa. Quem que colocou isso? Não foi nem de vocês? Que ele fez uma coisa que há muitos anos não se faz do São Paulo lateral esquerda, que é chegar na linha Na de linha de fundo e fundo, levantar a cruzar pra cabeça. trás. Não, ele fez só de novo levantou a essa, cabeça. fez de novo Opa, essa. alguém levantou a cabeça e olhou o que Tem tá alguém na acontecendo. área. Não sabia nem o que fazer, mas levantou, né? Dá uma respirada, né? O cara tá se afogando. Ah, nota 6,5, 7. Questão Nota pra mim, 7. Lembra do segundo gol que foi ele, linha de fundo, verdade. correu, papum, mano. olhou, tocou pra trás. Verdade. Tipo, Melhor essa nota aí. melhor essa nota aí, pô. 7, vai, tá bom. Cedi a pressão da Questão torcida. pra mim é, lateral esquerdo é uma posição tão escassa. E eu tô pegando um cara Barato. barato, que é pra ser reserva. Tá bom, né, que não agora enche tá o bom, saco. vamos lá. Tudo isso que você tá falando. São Paulo e River,
oitavas de final da Libertadores, o Reinaldo despirocou no primeiro jogo, tomou o cartão vermelho, a gente ganhou de 1-0 no Sabe o que é Morumbi pior? e Não vai é jogar lá. difícil. Exato. Não, E aí a mas gente vai Caio, jogar lá. É o Léo? Não, Então, mas caceta, tudo bem, mas porra, tem ele é solução. barato, ele é legal. Não, mas tem solução, dá pra pôr o Daniel Alves, dá pra Sei pôr lá, o mas Fran, a dá questão, pra pôr alguém a lá gente pra tá quebrar um pensando em galho. São Paulo e CSA Não, mas não na dá pra última ter. rodada Não, com a base. mas não dá pra Agora ter São reserva. Paulo e Boca na Não. Bomboneira, que Não. o Reinaldo foi expulso no Cara, primeiro jogo, é então, ele. Não, Aí tudo bem. tô com você. Mas no Campeonato Brasileiro. Sabe por que não, Dani? Não No Tá bom. Campeonato Brasileiro. Tudo bem, no Dá pra Campeonato ter Brasileiro... No Campeonato Brasileiro você Bomboneira. tem 4, 5 jogos tudo bem. top. Você O pega resto um Curitiba fora, entendeu? o Léo, Aí sim. beleza. Agora Você minha dá um pro- descanso pro Reinaldo. Só que na fase que a gente tá dá nos pra últimos ter. 8 anos, qual a chance de a gente não precisar dele numa semifinal de Libertadores? Mas não dá pra Mas, ter um assim, lateral nós temos reserva grana- que dá conta nós de temos jogar grana com pra Boca ter Se a lá. gente lateral achar, Ele vai ser reserva, titular, cara. vai se ser ele dá- titular. Não, mas a gente mano, poderia porra. ter- Ô, Caio, eu vou devolver essa pergunta. Jogar o River lá, oitavas de final. Com o Reinaldo! É, o titular já é Tudo bem, embaçado. a promotoria não precisa de mais perguntas, tem toda a razão. O Sério. Reinaldo é esse cara. Daqui a pouco você vai defender o Gabriel Sara, eu vou ficar puto. A gente vai voltar Cara, pra mas esse ele tema. jogou muito bem, o Gabriel Jogou, Sara. é claro, porque é o CSA desmotivado na última Mas rodada. tudo Posso bem, fazer uma mas piada tudo muito bem. ruim? Gabriel Sara é bom pra jogar com o Lisieiro, se ele se machucar. É verdade. É a dupla perfeita. É a dupla perfeita. Mas ele foi bem. Ele entrava muito Ela não mal. deixou eu fazer essa piada no vídeo de Não, novo. fica à Não, vontade. aqui você pode. Aqui a gente faz piadas piores. Ele, né? Eu faço piadas boas. Ótimo, é verdade. Qual que é a Essa nota foi uma delas. Qual que é a nota do Sara, por favor? Calma, a gente Não, nem ainda chegou tá lá. Mas você não conversando. tava falando dele? Não chegamos lá ainda. O Léo, 7 também. Eu falei 7. E daí a gente vem para um negócio interessante, que praticamente não tinha primeiro volante. Quem fez o primeiro volante foi o Lisieiro. de primeiro Né? volante. Então, Lisieiro. Eu achei que ele foi bem no jogo, surpreendentemente. Nota 7,5. De primeiro volante, né? Não esperava. Porque ele vinha fazer aquele Sim. trabalho que a Ele gente ia fala, sair né? jogando. Ia sair jogando. Eu vou dar nota 9 porque ele não se machucou. Caraca, que legal. Esse foi um critério muito estranho, mas ok. Maravilha. Então, eu gosto muito do Lisieiro. Acho que é um dos jogadores que tem mais cabeça, muito potencial. São Paulo, realmente, esse precisa vender bem. Se vai vender, é uma perda. E ele vai explodir fora. Vai, né? e posso falar... Eu vai falo se que eu não contundir gosto dele, pouco. mas ele vai explodir fora. E é vai fato. se contundir pouco. Porque assim, ninguém lembra que o São Paulo foi buscar o cara tava no meio das férias de perna pro ar, tranquilo. É verdade. Aí você vai jogar no dia seguinte. No clássico. Num clássico. E aí ele vai jogar com um time profissional que é uma outra vibe. E uma das contusões dele foi contusão, de pancada. Pancada, Sim. cara, não tem o que fazer. fazer, Então, né? assim, e o São Paulo é muito ruim para planejamento. O São Paulo é um cemitério. A gente fala que o São Paulo, né, a cidade é o cemitério do samba. O São Paulo Futebol Clube é um cemitério de jogador. O jogador sai daqui, explode em qualquer lugar, porque é jogador bom que precisa do mínimo de organização. A prova é o Daniel Alves. Teve gente esse ano que chamou o Daniel Alves de pereba. O Daniel Alves ganhou o título de melhor jogador da Copa América que tinha o Messi. Esse ano. Esse ano. Não Faz foi? 5 meses. Né? Tipo, 3 meses de quando ele chegou no São 15 Paulo. dias antes de se Então, apresentar. assim, quando você pega um time muito desorganizado, eu fico imaginando assim, o Lisieiro, o Luan, a gente poderia ter visto muito mais deles se a gente tivesse uma estrutura mais legal. É verdade. A gente teve 4 técnicos. Agora é desse jeito. Agora é mais patoquinho. Agora é chutão e o ônibus tem que chegar primeiro que o do adversário. Porque eu tô com a calça vermelha e cortei o cabelo numa terça chuvosa. Cara. E o Igor Gomes? Hã? Igor O Gomes. Igor Gomes foi muito bem, né? Igor Muito Gomes, bem. pra mim, é um... É o melhor pra mim dessa o- geração. Esse Eu tem que gosto segurar, muito do esse tem que futebol dele. segurar. Tem maturidade, se Manter no cobra, elenco. recebeu a tarde de E tá capitão. feliz, Você né? viu a declaração dele? Vi. Tem que mostrar pros outros confiança. O trazer Lugano pra prendendo a cima. faixa, ele colocou na rede social, nada a declarar. O que você pode declarar? É, O Lugano tá com o Lugano faixa de capitão, você só Tá agradece. certo. Nota 10 só pela tarja e pela maturidade que ele mostrou. E porque quando a gente perdeu o Elinho, esse time soube segurar a onda. Também. Agora a gente tem que... Olha, se fosse o time principal, tomava 3-2 Pois de é. virada. Cara, Tomava. bom, sim, pra mim o Diniz tem 2 méritos. 2. Um é o espaço que ele deu pro Igor Gomes. O Cuca não colocava o Igor Gomes. Sim. E o outro é o que ele fez o Vitor Bueno jogar. É, São 2 méritos do Diniz. Isso não tinha nada no Cuca.
São duas peças que o Diniz trouxe pro time. O Vitor Bueno é o melhor jogador da era Diniz. É incrível que esse cara cresceu. Esse cara é... E vai ser importante. E o Igor Gomes é o cara que deu liga entre as peças, porque era cada um num canto e o São Paulo não tinha liga nenhuma. Então, o Igor Gomes, para mim, da geração de moleques, para mim é o que eu mais aposto como uma peça difícil de achar no mercado. Tipo, esse cara que tem a movimentação, que tem uma cabeça pro jogo, que faz a ligação entre o meio-campo e o ataque, puta, pega o campeonato. Assim, quem que dá pra ir atrás com esse perfil? E posso falar mais? Você pega a ponta correria, você pega um Michel, você pega uns caras. Você pega um Rogério do Nordeste que o Osório conseguiu fazer jogar. Exato. O Igor Gomes, pra mim, se você segurar esse cara, você tá pensando em ganhar alguma coisa. Você quer ganhar alguma coisa. Também acho. Que é o que eu falo se o São Paulo tivesse segurado o Militão naquele esquema do Aguirre. Se a gente tivesse um Militão, naquela fase final aguda, a gente brigaria por Bruno título. Pérez uma reposição à altura? Ai. Né? Bruno Pérez. Encerrou, né? Ele encerrou, né? Ele falou, parei. Também. Parei. Ele foi para um lado, para o Foi pro outro, esporte, parei. jogou Foi pro 11 esporte, minutos e esporte largou. dispensou. Sugou milhões. Gabriel de São Sara. Paulo. Puta, eu achei... Porque eu vou te falar o porquê que eu achei que ele jogou bem. Porque eu minha não- expectativa tava baixa, porque eu achei que ele tava entrando super mal quando o Diniz Também. colocava ele nos outros jogos. Meio estabanado, não sabe, corria errado. Então eu tava com a expectativa com relação a ele muito baixa. E eu vi o jogo, eu falei, porra, pode ser que tenha um jogador aí. Tenho que ter um pouco mais de paciência, porque eu já tava fadado a criticá-lo. Eu gostei. Eu achei que ele fez um bom... Meu medo é o Diniz vai colocar o Gabriel Sara como? Põe de falso 9, põe É, de ponta, então, põe aí de é que goleiro. tá, Isso, cara... Tomando 3-0, põe o Gabriel Sara. Ô, coitado, cara. Isso me lembra quando a gente entrou contra o Corinthians na final, o Cuca com o Jusilei, que ninguém Everton entendeu. Felipe, E aí ele Everton falou, Felipe vou de meter falso o Hernanes nove, de falso 9. A bola não tá chegando, querido. É. O Hernanes tá sem mal perna, demais, vamos colocar foi ele de mal falsa demais. 9. O Gabriel Sara entrou algumas vezes com o Diniz em posições que não são posições Sim. que ele está acostumado, e o Diniz E não o time já conseguiu organizar o time. desestruturado, Então, né? totalmente. Agora eu vou ser mala. Pra mim, o Gabriel Sara não tá acostumado a nenhuma posição. Ele não tem a posição que ele joga pra caralho. Né? Ele Pô, não se achou ainda. Ele é um Júlio Batista, você quer dizer? Ele é um Júlio Batista, é exatamente isso. Fala assim, ele é meio centroavante, Peraí, meio bota meia. isso pra gente vender ele. Hã? Peraí. Temos um negócio aqui. Temos. Chama Galera, Sevilha. É isso. Você liga aqui e fala, temos um novo Júlio Batista aqui, chama Porque Gabriel o Sara. Júlio Batista nunca teve posição, né? Não, mas assim, tipo, o Igor Gomes é um cara que você encaixa. Você fala assim, esse cara eu encaixo no time. Esse cara ajuda o time a jogar. O Gabriel Sara ontem fez um bom jogo. Mas mesmo na base, você fala assim, puta, explica aí o que ele faz. É difícil, não é um negócio, centroavante. Não, é um segundo atacante. E quando você pede Podia pro colocar Diniz- no lugar do Diniz, Dr. Gelol, já que ele Sara. Talvez. Aí eu aproveito a piada. Agora, o duro é quando você pede pro Diniz explicar o que ele faz. Aí é pior ainda. Entendeu? Entra um pouco de psicologia no meio, né? Elinho. Eu tava gostando da partida do Elinho. Ele tava jogando bem. Eu ia dar meu braço. Ele deu uma Tava jogando letra bem. no gol. Eu Sim, ia dar meu tava braço a com torcer. confiança, por isso que seria importante ele jogar a Copa, que a gente comentou aqui. Se ele jogar a Copa, que ele tem idade para isso, ele pode amadurecer. A Copa São Porque, Paulo, assim, né? Porque a gente tava só na live e o pessoal ali não viu. Então se ele puder jogar a Copa São Paulo, o Elinho, a gente falou isso na live lá no... Que o Anthony jogou e se foi vocês bem não pra seguem, caramba. sigam, porque acontece muita coisa naquela live, tá vendo? Vocês já estavam perdendo isso. O Elinho é um cara que pode render muita coisa, é um cara que tem muito potencial, mas a torcida tá cobrando ele numa vibe errada, porque ele fez um gol lá no Flamengo, foi com a Guia ainda, né? Tipo, Foi, ele deu uma pedalada e a galera falou, aí, tá vendo? É só colocar a molecada. Cara, primeiro, a molecada não tava tão pronta naquele ponto, e a gente viu isso, porque vários técnicos demorou, Sim. a base demora pra encaixar. Claro, O é Elinho, natural, né? ele fez 2 faltas pra mim normais de jogo, a segunda até bem intencionada, mas comprometeu, irritou todo mundo, irritou. É lógico que a nota dele vai ser baixa, mas eu vejo uma possibilidade de ou um futuro promissor ou uma venda muito boa. Eu também Tem que vender bem. O Elinho não é um cara pra você vender a troco de banana. O Elinho, São Paulo tem que chegar e falar, Ele não vai ser um novo David Neres. Henrique Não é o David Almeida. Neres. Não é o Eu só- Henrique Almeida. Eu só fico triste que uma situação dessa põe ele de volta lá no final da fila, né?
Os outros jogaram, o Toró Mas- fez gol, mas se ele for o na Calazans copinha- tá na confiança. Mas se ele for na esquece, copinha- Porque esquece, o Antony mas- também, ano passado, o Antony entrava como o Gabriel Sara, entrava mal. Exato. Aí fez uma copinha esse ano que todo mundo, parabéns, de repente é um verdade. caminho. É, Tomara. copinha, deixa o cara. Tomara, relaxado, futebol ele né? tem, deixa o cara pegar Deixa o essa cara coisa jogar, de moleque, né? exato. Sim. A coisa de moleque, ó, vai pra driblar. Uma coisa que os moleques estão entrando, e mesmo o Antony, que foi uma coisa que o Perecini falou muito lá no canal. Pô, você é moleque, você tem a velocidade, você tem o drible, dribla, vai pra cima, É. encara. Contra o CSA, por que Seja tava bom? irresponsável, Os né? caras estavam Sim, isso. sim. Toca aqui, toque de letra lá. Cara, não é pra você dar um toque de letra num clássico, você tá perdendo por 3-0. Gingado Você viu? aqui, Você viu? nossa. Pior que eu Nossa, jogava no gol. É que eu sou muito. Mas ágil, né? nessa linha que a gente tá falando do Elinho, o Brenner também é 2000. Eu colocaria o Brenner pra jogar a Copa São Paulo. colocaria fácil, É verdade, fácil. é verdade. Fácil, a gente Põe o precisa. Brenner de 9, põe o Elinho de segundo atacante, ganha a Copa São Paulo e volta pro Paulista com moral. Pois É, é, porque era uma boa. ultimamente... Pra acabar agora, Luan Santos. Juan Santos. Eu fiquei preocupado. Luan Me lembrou Santana. aquele cantor lá, Luan né? Juan Santos e O Toró. Juan Santos ele foi discreto, mas ele tem participação direta no gol, né? Ele que chutou a Exato. bola pro Sim, rebote. sim, pro rebote. Então, 7. Toró. E o Toró fez gol. Pô, aí que dó a chapada do Toró. Golaço. Ó, Golaço do Toró. Mas os caras me perguntam por que eu vou sair. Não. É por isso, é por Não isso. vem que não Aqui tem, né? temos. Não. Agora você não pode mais sair, senão você vai colocar uma flecha terrível. Bota 8 pro Mas Toró. ele perdeu um gol mais fácil do que o que ele fez. verdade. Muito bizarro, né? Foi, Ele recebeu e chutou na lua. E o mais difícil. mais difícil ele fez. Não, eu E gosto. que golaço. Golaço, Cara, que gol pra golaço. mim, gol mais bonito do Golaço. brasileiro. Foi. Tum, tal, tum, Puta golaço, golaço. Puta golaço. Foi um Boa. belo gol. E Ai. depois entrou o Diego pra fechar. Puta, agora eu vou ser muito honesto. Nessa hora, porque eu tava vendo o jogo e eu tava com o iPad ligado no Ceará e no Porco. Puta, essa hora já tinha saído o gol do Porco, já não prestei mais atenção tava, nenhuma, então... Não, mas aí o São Paulo... eu vou ser meio Glória Pires, eu não tenho posso condições, eu não opinar. posso Eu opinar. não posso opinar. Não posso A opinar. gente pode brincar que depois nós tivemos um São Paulo e Liverpool, só que o CSA não era o Liverpool e o São Paulo não era o São Paulo. É isso. Porque assim, na verdade, aí o São Paulo foi para se fechar. Sim. E a gente viu um time tentando Aguerrido. atacar, aguerrido, tentando atacar, e um time que soube se defender, que é o que a gente falou. Talvez se fosse o principal, a gente tivesse tomado o gol. Em um desses momentos, foi o Valls que fez aquela defesa? Foi que o... O de calcanhar foi o Valls. Foi o Valls. Tirou de Que aquilo calcanhar. ali era gol, certo? é, O pega, era ele ia gol. chegar. Ele e... vibra bastante no lance. Pô, mas é pra vibrar. Foi o gol dele. Foi um Foi, gol. foi mesmo. Quanto vocês deram de nota pro Valls? 8? 8. Podia subir, porque ele, Não sei, ele evitou mas o empate. a gente não tem Então, comentário. ele evitou o empate. Os três, você fala. Não, já- O Jamais. problema desse quadro é que ele já é No fim da cerveja. Então, tipo, Ah, tem sim, essas sim. coisas que ele Isso até acabou, É. peço desculpas, convidado. A beleza Fase. desse jogo foi ver uma galera que joga junta, né? E que tem entrosamento. Você vê o Igor Gomes e o Gabriel Sara jogando juntos, tem um entrosamento que vem da base. E a mobilidade e a fome que os caras estavam, né? É menos tática e muito mais um time aguerrido, com alma e querendo mostrar que a base vem forte, querendo aquela experiência de a gente junto ganhou um jogo pelo profissional. E quando apita o jogo, a comemoração dele. É muito o legal. amor animal. pela camisa, isso é legal. É isso. É uma você confirmada Sim, do eu profissional. concordo. Eu Você tava colocou- esperando um post do tonto do Joca Kifuri falando que a comemoração tá excessiva, né? Porque ele e o Mauro falaram que a Cara, é gente... muito chato. Pô, é a isso. patrulha da coisa. euforia da torcida. Exato. Porra, aí te catar. Tem um excesso nas duas Não comemorações. pode ficar feliz. Que é diretor adjunto no vestiário posando com a foto do Henrique. Isso aí é É, constrangedor. isso não é Isso é pra ter, constrangedor. concordo. Eu Ele não tem que falar. sou contra político e receber troféu, Também. qualquer um. É Lula, é Bolsonaro, é Geraldo Alckmin, quem for. Não Concordo. tem que levantar a taça. O que você fez, velho? Você estava governando alguma coisa. Diretor Enche o saco. adjunto, nada, Diretor- né? Contrata, entendeu? não é nada. Agora assim, Governador do Rio indo lá na Libertadores. Agora, eu não tenho nenhum Babá, problema. o Gabriel. eu não tenho nenhum problema de presidente. O
por exemplo, o Lucas gosta de assistir futebol, deixa ele assistir, não tem nem problema. Não põe a camisa do São Paulo, velho. Você torce para outro time, eu não gosto, entendeu? Eu não queria ver o Lula na camisa do São Paulo, não quero ver o Bolsonaro na camisa do São Paulo. O Kassab é São Paulino, né? O Kassab, se colocar a camisa do São Paulo, beleza. O Serra, se colocar do Palmeiras, o Haddad também, então nenhum problema. Agora, o São Paulino coloca, né? Seja quem for, né? O cara que torce. O Gugu, que faleceu e que eu tenho que fazer isso, o Tirone já fez por mim aquela homenagem ridícula que o São Paulo fez para o Silinho. Nada contra o Gugu é uma figura emblemática, mas caraca, o que o Gugu fez pelo São Paulo? Sim. Torcer pro São Paulo, todo mundo torce. Entendeu? Tudo bem, ele é uma figura ilustre. Uma pena que a gente perdeu um cara que era tão talentoso, mas não é assim, lamentamos a morte do Gugu, mas no telão vamos colocar o Sininho, vamos colocar a foto gigante, vamos colocar, amadorismo. E a gente teve outra oportunidade, né? Tipo, contra o Inter podia ter colocado, né? E não De colocaram. novo. Entendeu? Tipo, Que façam no Legends, pelo menos. no Legends. São Paulo, Tá aí, São no Paulo. Legends. Porque vai estar o Careca, vai estar o E Silas. posso falar, se não fizer, primeiro jogo do Morumbi, no ano seguinte, mas agora já passou. Não passou, cara. Nunca é tarde pra homenagear. Você acha que já passou o tempo? Homenageia Telencilinho. Homenageia o município. Põe o município pra falar deles, pra falar da importância desses caras. Tem muito pra ensinar, né? Tô com Tem você. muito pra ensinar. Muito bem. Então, última mesa, acho que semana que vem não teve jogo, então última mesa Do ano. Semana que vem. né? Então, É o último. obrigado aí e que a molecada nos ajude em 2020 a ter um ano mais competitivo e que essa energia com que eles terminaram o jogo seja o tom da equipe toda pro ano que vem. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. Gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Se inscreve no canal. Boa. O importante é participar. Hoje eu não tenho abraço. Tenho um abraço pro Bandana, que era tão aclamado quanto o Caleri. Ele veio, senhor. Bandana, Nossa. obrigado por Fica a ter dica aí, vindo. São Paulo, dá pra correr atrás sempre. Não, tô brincando. Fala onde a galera te encontra, os horários, o que fazer pra te achar. Bom, Baixa o fala Augusto, Bandana, né? você me encontra em Coreia. A mulher aqui, né? Ela jogou com aquela cara. Fala, Muito meu. bom. O oficial. Mas fala Bandana em qualquer lugar. Assim, Twitter sou eu, tá? Se você for falar Bandana comigo, Twitter sou eu. Instagram é a Vives. Ela que toca lá, é muito legal que a galera... eu assisto tudo em você. E, pô, se você assistir, você saberia que você tá falando com a Vives. Né? Ela me mostra, tá, gente? Mas ela que toca o Instagram, porque eu não manjo muito Instagram. O YouTube também fala Bandana. Xbox é Fala Bandana, mas o Gabriel tá com o meu Xbox. Ele tá emprestado. Devolve o Xbox, Gabriel. Não, eu tô jogando no computador. Mas assim, Steam é Fala Bandana, Overwatch é Fala Bandana 1584. Qualquer lugar é Fala Bandana, sou eu, normalmente sou eu. Muito difícil esse nome, né? E terça-feira tem live, que é hoje, se você tá assistindo esse programa. Já vai acontecer daqui a pouco. Sai do resenha e vai direto pra live. Exatamente. Ou, se você não assistiu ainda, eu tô chamando você pra assistir lá, aí você já me viu lá. Então, já foi. Quer mandar abraço pra alguém? Pra Vives, que tá aqui do lado. Pra minha mãe provavelmente vai assistir isso. Beijo, mãe. É isso. Meu pai não tá mais aqui entre nós, mas um abraço pra ele, porque minha mãe acha que ele assiste essas coisas. Assiste, com certeza. Minha mãe fala, seu pai tá vendo, então um Assiste, abraço especial pra ele. Saber. É a primeira vez que eu mando um abraço pro meu pai. As cinzas dele estão no Morumbi. Muito legal. Dani, mandar abraço pra alguém? Cara, um abraço pro Perecini, né? Que não Que é em tem- São Luís. Em São Luís. Maceió. Eu queria fazer um programa eu e o Perecini pós-jogo, porque ele seria um programa mudo. Então eu falo falar, com se ninguém, você abre a câmera, fica quieto o tempo todo e foda-se. Principalmente nessa fase, né? Interação zero. E um abraço especial, falando sério, sem a piada do mudo, mas para todo mundo que trabalhou e viveu a CCXP nos últimos 5 dias aí. Vai ter um vídeo meu no Banda Nerds, Vai? da CCXP. A gente entrevistou algumas pessoas lá e... Cara, é um negócio diferente. Tá aqui, muito ó. legal, parabéns. É muito legal, cara. Eu fico muito empolgado nesse CCXP. Vocês vão ver isso. Tudo bem que eu tomo 1,5 litro de chopp antes de entrar, mas... Recomendo muito se você não for menor de idade. E eu acho que muita gente vive isso como Não, foi bom, intensidade. Ademir, foi bom, É uma Ademir. Copa do Mundo, né? Pra muita gente. E é bonito demais de ver. E valeu muito. Então, todo São Paulino que tava lá, tirei foto. Também um monte. Tirei foto lá. Falei, um cara falou assim, pô, acabei de tirar foto com o Bandana e encontrei você. O cara falou assim, eu tirei foto com a Homem-Aranha, com
E menos uma pessoa na CCXP não vai ganhar abraço que veio tirar foto comigo achando que era o Rubinho Barrichello. Fiquei puto. Parece! Caraca, que legal, cara. Rubinho, posso tirar foto? Tira. Que Rubinho? Tira foto. Eu tenho um primo meu que ele parecia o Leonardo, aí ele tava nos Estados Unidos, cara, durante a Copa, e a galera ficou olhando pra ver se era. O que ele fez? Ele pegou uma bola e começou a fazer embaixada. Ele deu autógrafo pra todo mundo, velho. Ele tirou foto com todo mundo. Tem muita gente que tem uma foto com o Leonardo fake, que é um primo meu. É muito bom. E você, Diogo, você quer mandar abraço pra quem? Eu não vou mandar abraço pra ninguém. Se alguém Pô, quiser tá me encontrar, rude hoje. se alguém quiser me encontrar, eu tô no bar. E é isso aí, meu amigo. Você vai dar Se você não endereço? for menor, Semana que vem acompanha tem ele. mais, tem vários A bares. gente pode se encontrar no Legends. Pub Estaremos crawling. lá, né? Estaremos lá. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu. Devia ter teu placar. Não, então foi campeão. Chupa. Pô, ganhou. Absolutamente. Não, a camisa que você prometeu. Sim. Na verdade, você saiu da fila. Bom, o que importa é que eu tenha um título esse É. ano. Duas.